36. A Lei 10.169 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Parágrafo 1º. Nos casos em que, por força de lei, devam ser utilizados valores decorrentes de avaliação judicial ou fiscal, esses serão os valores considerados para fins do disposto na linha B do inciso 3 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os emolumentos devidos pela constituição de direitos reais de garantia mobiliária ou imobiliária destinados ao crédito rural não poderão exceder o menor dos seguintes valores. Inciso 1. 0,3% do valor do crédito concedido, incluída a taxa de fiscalização judicial, limitada a 5% do valor pago pelo usuário, vedados quaisquer outros acréscimos a títulos de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência ou para associação de classe, criados ou que venham a ser criados sob qualquer título ou denominação. Inciso 2. O valor respectivo previsto na tabela estadual definida em lei, observado, alínea A, nos registros, quando 2 ou mais imóveis forem dados em garantia, situados ou não na mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor. A base de cálculo dos atos será o resultado da divisão do valor do mútuo pelo número de imóveis, limitada ao potencial econômico de cada bem. A linha B, a averbação de aditivo de garantia real com liberação de crédito suplementar será cobrada conforme o disposto neste artigo e terá como base de cálculo o valor do referido crédito. A linha C, a averbação de aditivo que contenha outras alterações que não importem mudança no valor do crédito concedido é considerada ato sem conteúdo econômico. A linha D, os valores de cancelamento dos atos de que trata o caput desse parágrafo obedecerão ao previsto nas tabelas estaduais até o limite máximo de 0,1% do valor do crédito concedido. A linha E, a pré-notação, as indicações e os arquivamentos estão incluídos nos emolumentos devidos pelos registros de garantias reais previstas nesta lei. A linha F, os emolumentos devidos pelo registro auxiliar de cédula ou nota de crédito e de produto rural não garantida por hipoteca ou alienação fiduciária de bens imóveis obedecerão ao previsto nas tabelas estaduais e não poderão exceder 0,3% do valor do crédito concedido, incluída a taxa de fiscalização judicial limitada a 5% do valor pago pelo usuário, observadas as vedações estipuladas no inciso 1 deste parágrafo. Artigo 3º. Inciso 6. Impor ao registro e averbação de situações jurídicas em que haja a interveniência de produtor rural quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e contribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos e fundos especiais do Tribunal de Justiça, bem como de associação de classe ou outros que venham a ser criados. Artigo 58. O parágrafo único do artigo 28 da Lei 12.810 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 28. Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende o armazenamento e a publicidade de informações referentes às transações financeiras, ressalvados os sigilos legais. Artigo 60. A Lei 13.576 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 15-A. Artigo 15-A. A receita das pessoas jurídicas qualificadas conforme o inciso 7 do caput do artigo 5º desta lei, auferida até 31 de dezembro de 2030, nas operações de que trata o artigo 15 desta lei, fica sujeita à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte à alíquota de 15%. Parágrafo 1º. A receita referida do caput deste artigo
será excluída na determinação do lucro real, ou presumido, e no valor do resultado do exercício, mas as eventuais perdas apuradas naquelas operações não serão dedutíveis na apuração do lucro real. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não impede o regular aproveitamento na apuração do lucro real das pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, das despesas administrativas ou financeiras necessárias à emissão, ao registro e à negociação dos créditos de que trata o inciso 5 do caput do artigo 5º desta lei, inclusive aquelas referentes à certificação ou às atividades do escriturador, de que tratam os incisos 1 e 8 do caput do artigo 5º e os artigos 15 e 18 desta lei. Parágrafo 3º. O disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo aplica-se por igual a todas as demais pessoas físicas ou jurídicas que realizem sucessivamente operações de aquisição e alienação, na forma do artigo 15 e com registro de que trata o artigo 16 desta lei, salvo quando aquelas pessoas se caracterizarem legalmente como distribuidor de combustíveis. Artigo 61. Ficam revogados: inciso 1, artigo 30 da Lei 4.728, inciso 2, Decreto-Lei nº 13, inciso 3, Decreto-Lei nº 14, inciso 4, a linha D do caput do artigo 20, Decreto-Lei 73, inciso 5, os seguintes dispositivos do Decreto-Lei 167, a linha A, artigo 30 a 40, a linha B, parágrafo único do artigo 42, inciso 6, o item 13 do inciso 1 do caput do artigo 167 da Lei 6.015, inciso 7, o artigo 4º A da Lei 8.427, inciso 8, o artigo 19 da Lei 8.929, inciso 9, os dispositivos da Lei 11.076, a linha A, artigo 20, a linha B, parágrafo 2º e 3º do artigo 24, a linha C, inciso 3, do parágrafo 4º do artigo 25, a linha D, parágrafo único do artigo 27, a linha E, inciso 1 e 2 do caput e parágrafo único do artigo 35, a linha F, inciso 3, do parágrafo 3º do artigo 37, inciso 10, o artigo 10 da Lei 13.476, artigo 26. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.